pouquinho mais sobre recheio. E o recheio do bolo, a textura do recheio do bolo, o tipo de recheio, quando se trata de bolos esculpidos, ele é muito essencial para o resultado final. Ele pode acabar com o seu bolo, ele pode salvar o seu bolo. E entender as texturas, como é que a gente faz, como é que resolve, como é que você escolhe, isso tudo é muito importante. Então, hoje eu quero falar para vocês mais sobre recheio e eu trouxe aqui algumas variações e texturas, vou explicar o que é certo, o que tá errado e mostrar para vocês como que dá errado, como que dá certo, como é que a gente conserta. É importante porque no dia a dia as receitas variam muito. O importante sempre para mim é que vocês entendam o conceito, a técnica, como que funciona a estrutura daquilo para conseguir finalizar o seu bolo com segurança, independente da receita. Não é, só vai funcionar com a receita da Fran. Não, a sua vai funcionar também e quando der alguma coisa errada, você vai saber o que fazer. Eu já falei bastante sobre textura de blindagem, tá? Tem um vídeo que a gente só fala sobre blindagem, a textura certa, qual que funciona, qual que não funciona, por quê, em que ponto, temperatura. Hoje eu vou falar sobre o recheio. Algumas coisas vão até ser parecidas, mas vocês vão ver que vamos ampliar um pouquinho mais esse assunto, tá? Então, ouve-se muito falar sobre bolos esculpidos. Mas precisa ter uma massa específica, precisa ter um recheio mais duro para o bolo funcionar. Isso tudo é falácia, mas existem algumas regras importantes de serem seguidas e eu vou explicar quais são elas, tá? Para um bolo esculpido, a gente tem que levar em consideração que ele é um bolo que não fica na geladeira normalmente. Aliás, quase que bolo nenhum que vai, pasta americana, decorações artísticas, normalmente não são bolos que ficam na geladeira. Por quê? Eles já vêm em formatos que não cabem em quase geladeira nenhuma. Então isso já vai manter esse bolo fora da geladeira. Outro que ele fica muito tempo sendo feito para fora da geladeira. Então assim, não adianta a gente pôr ingredientes nele que precisam ser mantidos na geladeira, assim como aquela torta de morango com creme que a gente coloca na geladeira e fica ali, não estraga porque está dentro da geladeira. Não podemos contar com isso. Então, a primeira regra para recheios de bolos esculpidos é não utilizar materiais que dependam de geladeira, tá? Isso tanto para massa quanto para o recheio, mas o recheio sempre é o que pesa mais, né? Porque esses cremes, frutas e itens que a gente coloca no recheio que pode estragar, que precisa ser mantido na geladeira. Então, se precisa ser mantido na geladeira, não utilize. Mas meu cliente queria morango fresco. Infelizmente, essa é uma das restrições que a gente tem para bolos no geral, tá, gente? Nem é só para bolos esculpidos. Qualquer bolo que tenha qualquer estrutura, é difícil você manter na geladeira e é difícil você pôr recheios que dependam disso. Então, esqueçam a ideia de frutas frescas ou recheios que precisam de geladeira. O que é outros recheios que precisam de geladeira? Recheio à base de chantilly. Um mousse que a base principal é chantilly. Também não vai rolar. Um creme que é com leite cru e esse leite azeda se ficar fora da geladeira. Esquece. É um doce que é feito. Se precisa ser mantido na geladeira, risca da lista. Então assim, meu cliente quer um bolo que tenha morango, creme, como é que eu faço para fazer esse bolo e não deixar meu cliente insatisfeito? Faça um bolo pequeno, só para aquela pessoa que faz questão de comer aquilo, tá? Além do bolo esculpido ou inteira ele ali no seu projeto. É um personagem, coloca o bolinho do lado do personagem e tal. Mas de forma que esse bolo possa ficar na geladeira até a hora de levar à mesa de fato para cortar e depois você só encaixa ele no seu projeto. Eu acho uma trabalheira desnecessária. Seu cliente precisa entender que algumas restrições são... mas eu só vai ter recheio ruim. Não, gente, tem uma infinidade de recheios maravilhosos que você pode utilizar para um bolo esculpido que não seja um recheio que precisa de geladeira. Então, exclui qualquer item que precisa ficar na geladeira, porque esse bolo não vai poder ficar na geladeira tanto tempo ou pelo tempo necessário para manter, tá? Outra coisa, também envolvendo ali a geladeira. Recheios que precisam de uma determinada temperatura para funcionar. Vou dar o exemplo de novo do chantilly. Só funciona se estiver geladinho. Começou a esquentar, ele derrete e desmonta. Qualquer coisa que dependa. O recheio, se ficar muito no frio,
ele vai ficar duro e não vai cortar de jeito nenhum. Então não pode. Claro que você já tem que levar em consideração onde que eu tô, onde que esse bolo vai ser cortado, ele vai ficar num ambiente quente ou num ambiente fresco. Isso pode te ajudar no parâmetro, porém não pode ser drástica a mudança da textura desse recheio pela temperatura. Por exemplo, o chantilly, se estiver no calor, ele desmonta, derrete, desmancha, vira água. Não é legal, tá? Ou então um recheio que, poxa, ele congela facilmente só de estar numa temperatura, sei lá, de 10 graus. Também não é legal. Então, recheios que precisam de geladeira ou recheios que tenham muita sensibilidade à mudança de temperatura, tá? Outra coisa, ingredientes crus que azedam, também envolvendo um pouco ali a geladeira, mas se é um recheio muito perecível, mesmo que dê para manter um pouco fora da geladeira, evita, tá? Ah, mas tem essa compota caseira, não precisa ficar na geladeira, mas é um docinho delicado, que nem eu já vi alguns doces de ovos que são mantidos numa calda fora da geladeira, né? Tipo uma compota, uma conserva. Mas ainda assim, a hora que você começa a manipular ele, utiliza ali, por exemplo, num recheio, ele pode gerar uma contaminação que vai fazer fermentar, que vai fazer azedar, que vai... Então, qualquer que seja o recheio, se ele tem possibilidade de azedar ou estragar com facilidade, independente de geladeira ou não, também não utilize. Por quê? São bolos que você não vai montar no dia, a pessoa cortar no dia. Normalmente, você vai precisar de pelo menos um prazo de uns 3 dias entre a preparação, conclusão, entrega e o cliente consumir. Então, assim, não adianta, mesmo que não seja necessário ficar na geladeira, se é uma coisa que estraga muito rápido, não rola, tá? E evite ingredientes crus. Por exemplo, tá? Diríamos que você vai colocar, eu trouxe até aqui um doce de leite comprado, aquele doce de leite que a gente já compra pronto. Ah, eu quero dar uma maciada nele, eu vou usar um leite, um pouquinho de leite, umas colherzinhas de leite em temperatura ambiente. Ele vai correr o risco de estragar, então evita, ou faça uma calda, alguma coisa, fervendo leite, ou creme de leite, também dá uma fervida tal antes, para garantir que ele vai ter uma durabilidade um pouquinho maior, porque se ele tá cru e vai ficar ali exposto e ele pode acabar azedando, não utilize nada que possa estragar, ok? Então, mas nenhuma fruta pode? Pode, todas as frutas, desde que ela esteja feita através de doce ou numa compota, inclusive o morango, você pode utilizar. Por exemplo, o morango a gente consegue colocar um pouquinho de limão nele e açúcar e fazer todo o processo de cozinhar ele no fogo até ele virar um doce com uma calda um pouco mais grossinha e tal. Ele fica maravilhoso e dura, que é uma maravilha, tá? Só que é o seguinte, ele é diferente o gosto de uma calda, do morango em calda, do que de um morango de verdade. Mas tem algumas frutas que ficam até melhor em bolo se estiver em calda do que se estiver crua. Por exemplo, o abacaxi, tá? O abacaxi, ele tem uma interação um pouco chatinha com leite. Então, se você misturar abacaxi cru com leite condensado, creme de leite ou qualquer derivado de leite, ele vai amargar. Amargar de um jeito que você não consegue comer de jeito nenhum, tá? Agora, se você fizer esse processo, que nem eu expliquei do morango, de colocar um pouquinho no fogo com açúcar e tal, e fazer esse processo, aí você pode colocar ele no meio de um creme de leite condensado, por exemplo, que ele vai, que é uma maravilha. Não vai amargar, não vai dar nada de errado. Então, você entende? Tem muitas opções. Todo tipo de fruta, praticamente, que você consegue fazer uma calda e que tem uma durabilidade maior, por exemplo, ameixa, beleza, abacaxi, figo, apesar de eu não gostar, pêssego, já tem os pêssegos prontos em calda. Enfim, existem vários tipos de doce que a gente pode fazer utilizando frutas que não vão estar frescas, mas vão estar ali com sabor intenso. Então dá para fazer bolo de fruta? Dá, mas ele tem que passar por um processo de cozimento para que a durabilidade dele aumente um pouco e o risco de ele estragar, azedar é baixo. E também, outra coisa importante qualquer recheio que solte uma quantidade de líquido, ele vai estragar o seu bolo, tá? Ele aumenta a proliferação de bactérias, quanto mais líquido tiver ali naquela esponja do bolo, maior a chance dele azedar, não é legal. Então um bolo ali de, por exemplo, sei lá, coloquei vamos dar um exemplo da fruta fresca mesmo. A fruta ela vai se decompondo e vai soltando água, vai estragar.
Ah, qualquer outra coisa que solte muito líquido, ela vai acabar estragando com mais facilidade. A não ser, por exemplo, morango, um pêssego em calda, a calda dele ela já vem com um conservante. Então ali, se sobrar um pouco daquela calda do próprio pêssego em calda, ela não vai estragar. Mas ainda assim, é melhor evitar que ele tenha esse excesso de água que venha do recheio, seja ele qual for. Então, utilize as geleias, mas toma cuidado com qualquer coisa que solte água. Aí vem, mas então sobrou o que, gente? Todo tipo de recheio cozido praticamente você pode utilizar. Então qualquer um pode? Pode. Inclusive alguns recheios prontos, eu vou dar o exemplo do doce de leite. Esse é um doce de leite pronto, tá? A gente já compra ele de potinho, às vezes de bisnaga, tem algumas marcas que tem aquelas bisnagas de food service que, enfim, depende de você escolher a marca que mais te agrada, que tem uma melhor qualidade, que é disponível na sua cidade, tá? Esse daqui eu gosto bastante, ele não é tão forte e a textura dele eu acho perfeita. Essa textura, pra mim, ela tá pronta pra rechear bolo, tá? Por quê? Vocês veem que eu consigo espalhar com facilidade? Ó, ele não tá duro, ele não tá pesado, mas ao mesmo tempo ele não cai com facilidade, ele não escorre. Essa textura, eu trouxe ele principalmente para mostrar que essa é a textura, para mim, perfeita para recheio. Seja qualquer tipo de bolo, mas principalmente os bolos esculpidos, que dependem que ele tenha uma certa estrutura. Então o recheio precisa ser duro? Gente, isso parece duro para vocês? Ó, ele tá super cremoso. Ele tá uma pastinha deliciosa. Ele tá com uma textura de manteiga em temperatura ambiente. Então, é super agradável, ó. Ele não tem resistência para cortar, ele não vai arrastar farelo do bolo. Ele tá numa textura que não cai da colher, mas ao mesmo tempo você consegue, ó, sem muita força, mexer com ele. Então essa textura cremosa, ela é perfeita para rechear bolo. Qualquer recheio cozido que fique nessa textura, ele vai estar perfeito para o seu bolo. Mas poxa... então quer dizer que o recheio tem que estar mais firme para aguentar num bolo esculpido? Quer dizer que existe uma faixa de textura em que você pode trabalhar, um pouco mais mole, um pouco mais duro. Mas o que você precisa saber é, meu recheio está muito mole, ele vai te dar mais trabalho. Pode ser que seu bolo comece a ceder, pode ser que você tenha que passar uma camada de blindagem mais grossa para segurar ele legal no lugar. Então, não encana, meu recheio não vai ficar exatamente nesse ponto, vai ficar um pouquinho mais mole, um pouquinho mais duro. Dá pra utilizar. Mais firme ele vai te dar menos trabalho, mais mole ele vai te dar mais trabalho. Mas você pode escolher. Então, se você quiser um recheio mais macio que isso, você pode, mas saiba que ele vai te dar um trabalhinho. Então, não é que você precise de um recheio duro, seco, sabe? Que praticamente você tem que ficar mastigando aquela pasta pra conseguir engolir no meio do bolo. Não, ele é um recheio de bolo cremoso, gostoso, mas você viu, ele tem estrutura, ele para. Tá vendo? Ele para no ponto. Isso daqui é a textura perfeita para rechear um bolo. Eu trouxe aqui, eu gosto muito de fazer recheio de cocada, tá? E apesar de ser uma fruta, eu vou explicar pra vocês como que eu faço isso pra viabilizar. E uma textura que, apesar de eu gostar de usar muito em bolo, ela é uma faca de dois gumes. Nem sempre funciona tão bem. Como eu disse, tudo que vai ficar mais molinho ou que a textura não seja igual àquela, ou muito parecida com aquela, ele vai te dar mais trabalho. Esse aqui é um recheio de cocada que eu faço, tá? E ele vocês podem ver que ele não tem liga, ele não é cremoso, ele é quase que líquido. Mas ele não é líquido, por quê? Ele tem as fibras do coco, então ele se sustenta. Quando você coloca, ele para no lugar. Porém, quando você cortar a fatia dele, ele vai acabar facilmente se descolando. Então, por que eu trouxe esse recheio? Apesar dele ser delicioso, ele não é muito adequado para bolo esculpido, mas dá para fazer, apesar dele ser líquido, dá, porque ele é mais firme. A fibra do coco mantém ele parado no lugar, ele não vai escorregar, ele não é fluido. Ele, apesar de ser molhadinho, ele tem a fibra do coco que ajuda a segurar. Você fez com coco fresco? Jamais, tá? Esse coco é um coco seco, né, desidratado, sem açúcar. Então você compra ele seco, desidratado, sem açúcar, e eu mantenho ele no congelador até usar.
quando eu vou utilizar, eu faço o doce dele com açúcar, leite de coco e tal. E eu trouxe ele com bastante água para vocês verem que isso daqui não é legal no bolo, tá? No bolo esculpido, pelo menos não. Então eu sempre dreno ele um pouquinho ou deixo ele com pouca calda. O coco vai estar molhadinho, tá? Uma textura bem gostosa de se aplicar. Por ele ser um coco seco, ele não vai correr o risco de azedar e estragar. E passa por esse processo. Esse daqui não tem leite condensado. Quando você coloca leite condensado, ele lembra mais um beijinho. Aí ele vai ter um pouco mais de estrutura, de liga, e aí não vai correr esse risco. Mas esse recheio de cocada aqui é um dos meus favoritos, só que ele tem esse problema. Ele é bem mole, apesar das fibras manterem no lugar. Então dá pra usar? Esse é o exemplo daquele recheio que dá pra usar, mas vai me dar mais trabalho. Então eu recomendo que não utilize, tá? Então, recheios assim. E lembrando, o coco tem que ser seco, mesmo que você vai hidratar ele depois, porque senão ele azeda mesmo, tá? Então, um exemplo de um recheio que dá pra usar, né, o de coco, mas o ideal é não usar. Esse que é a textura perfeita. E aí, a gente pode utilizar qualquer outro recheio que tenha textura cremosa, como eu expliquei. As receitas são milhares de leite ninho, de baba de moça e tal, mas sempre avaliando. Isso precisa manter na geladeira? Se precisa, esquece. Tem textura cremosa? Tem. Dá pra utilizar então? Dá. Brigadeiro. Lembrando que a base do brigadeiro, gente, tem gente que usa pra fazer o recheio de leite ninho. Aí tem as pastas saborizantes, né, que são concentrados dos sabores. Pistache, frutas vermelhas, limão siciliano e tal. Dá pra utilizar, então, uma base de brigadeiro, você consegue saborizar como quiser. E ganache. Então, brigadeiro, ganache, doce de leite, geleias são os meus favoritos para bolos esculpidos. Eles têm uma textura legal, eles conseguem se manter bacana no lugar, são muito saborosos. E aí eu quero falar um pouco mais, mostrar pra vocês o porquê que funciona as texturas, por que não funciona, como é que a gente conserta. E pra isso eu trouxe o bom e velho ganache. A ganache ou o ganache? Sempre tive essa dúvida. Se você souber, responda. Essa receita é a mesma, tá? A mesma que eu digo os mesmos ingredientes. É uma ganache feita com água. Nossa, mas água no chocolate? Sim. A ganache é qualquer chocolate com qualquer líquido. Então pode ser chocolate branco, meio amargo, blend, enfim, desde que seja chocolate puro. Do restante é mais para blindagem, como eu já expliquei das outras vezes. O chocolate fracionado é mais para blindagem. Então, chocolate com qualquer tipo de líquido. Creme de leite, funciona. Leite, funciona. Bebida alcoólica, funciona. Água, funciona. Suco, também funciona. Desde que não seja um suco, né, da fruta fresca, que pode azedar, mas isso entra naquela regra. Entrou na regra, azeda, precisa de geladeira, esquece. Então aqui a gente consegue, por exemplo, fazer um ganache de chocolate branco com suco concentrado de maracujá. Fica delicioso. A gente consegue fazer com o chocolate branco, utilizar, por exemplo, uma pasta saborizante de pistache, vira um recheio de pistache. A gente consegue fazer um recheio de chocolate meio amargo e colocar uma geleia, misturar no meio uma geleia bem concentrada de frutas vermelhas. Fica delicioso. Então, olha as variações que a gente pode fazer a partir do chocolate. Mas não quero chocolate. A base do leite condensado do brigadeiro branco também funciona para saborizar de várias formas, tá? O brigadeiro, ele é um outro tipo de textura, mas isso que eu vou explicar funciona um pouquinho pro brigadeiro, tá? Acrescentando mais ou menos líquido, você consegue as texturas. A única diferença é que na ganache, se você quer ele mais firme, você vai acrescentar mais chocolate derretido. No brigadeiro, se você quer ele mais firme, você vai cozinhar mais. E todos eles, se você acrescentar mais líquidos, ele vai ficar mais molinho, mais fluido, tá? Então aqui, como eu disse, eu trouxe um ganache feito com água. Mas por que água? A água, ela não acrescenta mais gordura no chocolate. Então, às vezes, você quer um recheio que ele esteja menos gorduroso. Então você pode utilizar água, lembrando, água filtrada, água de bebê mesmo, e para fazer o ganache. Ou até uma água com algum sabor, um pouquinho de bebida alcoólica e tal, fica legal para saborizar ganache. Então, ganache é essa emulsão do chocolate com algum líquido. Normalmente creme de leite, beleza, mas nem sempre precisa ser creme de leite. Pode ser leite, pode ser água, pode ser suco, entre outros, tá?
Inclusive leite de coco, eu adoro usar leite de coco pra fazer, só que ele fica extremamente gorduroso, então ele combina muito com chocolate meio amargo, ou aqueles 60%, 70%, porque ele vai dar mais maciez de gordura e um sabor assim delicioso, então eu gosto bastante. Então eu fiz com a água, tá? Só que em proporções diferentes, então tudo é sobre proporção. Ah, mas qual que é a receita? Não importa, não importa a receita. O que importa é você entender a função de cada ingrediente e como que cada um vai reagir. Então, chocolate com mais líquido, ele vai ficar mais mole. Com mais chocolate, menos líquido, ele vai ficar mais duro. Eu fiz aqui 2 texturas erradas para bolo, para rechear bolo, incluindo bolo esculpido, e uma correta que vai entrar aqui no padrão desse doce de leite que eu te expliquei, tá? Então, esse daqui é um ganache equilibrado. Vou mexer ele para vocês verem, tá? Ele fica parado, ele vai endurecendo por causa do ar-condicionado. Lembrando, o ganache é um tipo de recheio que, ficando na temperatura mais alta, ele endurece, na mais baixa ele amolece. Ah, então você tinha falado pra mim que se fosse o caso de ele ser muito sensível à temperatura, não era pra utilizar. Então você tá falando que o ganache é um dos melhores recheios, mas ao mesmo tempo, como assim? Tá, eu vou explicar. Ele não é tão sensível assim à temperatura. Ele é um pouco sensível sim, mas não assim no extremo. Não é como se ele fosse aquecer um pouco, ele vai derreter o seu projeto inteiro, que nem ficaria, por exemplo, se fosse um recheio com chantilly. Não, tá? Ele só vai endurecer ou amolecer um pouco. Então, vai do seu planejamento. Poxa, tá quente, tá frio, como é que vai ser? Então, funciona bem se você tiver esse planejamento, tá? Então aqui eu pus só um pouquinho de água porque ele endureceu bastante por causa do ar-condicionado, mas pra vocês verem. Essa é uma textura ótima, tá? Ó, ela não cai com facilidade, ela é cremosa e molhadinha. E a hora que você colocar ela no bolo, ela vai firmar um pouquinho, tá? Então eu sempre coloco ela um pouquinho, deixo ela um pouquinho mais fluida do que seria o doce de leite. Mas olha a textura. Tá vendo? É firme. Mas ainda assim ele não é difícil de espalhar. Depois eu vou passar ele aqui pra vocês verem, tá? Mas essa é a textura que eu gosto de rechear bolos. Até um pouquinho mais firme, mas eu falei, conte com a temperatura. Como aqui tá um pouco mais friozinho, eu vou deixar ele paradinho, ele vai firmar um pouquinho mais do que isso daqui. É só ele ficar paradinho que já ele fica mais firme, tá? Aqui tem a mesma receita, só que com muito mais água, tá? Com quantidade maior de água, eu vou ter esse resultado aqui. Ele é uma calda, tá? Ai, mas eu queria o bolo bem molhadinho, vou pôr assim pro meu cliente. Não, ele não vai chegar. Esse daqui ele vai funcionar como uma graxa, ele passa, escorrega as camadas do bolo, você não vai conseguir estruturar, você não vai conseguir manter ele em cima da estrutura, ele começa a pesar e escorregar pro lado. Gente, é terrível. Não utilize essa textura, não é adequada, tá? Então, esse daqui é ótimo pra você pôr em cima de um sorvete, depois que você finalizou o bolo, quer fazer uma caldinha escorrendo, beleza, pode usar esse, mas pra recheio, essa textura aqui, ó, não vai funcionar. Eu não recomendo porque ele vai escorregar, ele não vai estruturar, mesmo que você coloque um tempo na geladeira ou que o tempo esteja frio, essa textura aqui dificilmente ela vai parar no seu bolo. Então, eu quero mais molhadinho, não vai resolver. Isso aqui só serve pra estragar seu bolo. Agora, essa daqui, escapou não. Essa daqui, ó, é cremosa, é gostosa e não vai correr risco de o seu bolo despencar por causa do recheio, tá? Mas eu quero mais duro. Esse daqui é o tipo de duro que não vai rolar. Nossa, mas tá até craquelado. Sim, a proporção de líquido na ganache faz com que ela fique mais fluida, mais brilhante, menos tal. A temperatura também interfere, mas esse daqui, ó, ele tá até soltando gordura, porque ele não tem o suficiente de líquido para emulsionar. Então, por mais que eu mexa, aliás, quanto mais eu mexo, mais gordura ele vai soltar. E não adianta, ó. Ele fica pastoso, ele tá duro, mas ele não tá
Legal. Ah, mas se eu deixar isso daqui na geladeira um tempo, ele vai dar uma endurecida. Inclusive, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o ganache nesse ponto aqui, tá? Esse que eu falei que é o bom. Que ele é firme, ó. Tá vendo? E eu deixo ele um pouco na geladeira, até ele ficar bem frio. Não gelado, mas frio. E depois eu ponho ele na batedeira. Quando a gente põe na batedeira, ele vai ficar um pouco mais esbranquiçado e ele vai ficar mais fofinho. Eu gosto muito para utilizar. A partir daí a gente consegue até fazer uma espécie de mousse, então é muito gostoso. E é a mesma receita, gente, não muda. O que muda é a forma do preparo. Então tudo isso que você tá vendo aqui, ó, essas 3 texturas é o mesmo ganache. E eu vou mostrar pra vocês com esse daqui que realmente ele é o mesmo ganache, que não é outra receita. É só a mesma proporção de líquido. Olha, tá vendo que eu falei que ele solta gordura? Dá pra ver o olhinho? Vou tentar derramar ele aqui na colher, ó. Isso daqui é a gordura do chocolate que vai soltando, porque não teve quantidade suficiente de líquido pra emulsionar. Então ele vai ficar duro demais e não vai... Como é que você passa isso no bolo? Então, para mostrar para vocês, na prática, o porquê que um funciona e o outro não, eu vou colocar nessa placa os 3 tipos de recheio, como se eu estivesse passando em cima de um bolo, para vocês verem como ele fica, tá? Vou começar com o mais firme. Coloquei aqui, tentei passar em cima do bolo. Tudo bem, vamos tentar espalhar. Agora, é isso que essa placa é lisa. Estando o bolo aqui, o bolo já revirou, já arrancou migalha, já formou buraco. Um bolo maciozinho não aguenta uma textura de recheio dura dessa. E depois que ele firmar, que ele passar pelo processo, né, de cristalização que acontece, mesmo que não teve temperagem, ele acaba cristalizando um pouco. E a temperatura vai endurecer ele, isso aqui vai virar uma pedra de chocolate no meio do bolo. Não vai firmar. Então, não use ele dessa forma, porque como vocês podem ver, ó, ele não passa no bolo, ó, pode apertar ou passar devagar, ele só arrasta. Então, ele não serve para rechear o bolo exatamente por causa disso, tá? Esse daqui eu vou pôr o mais líquido agora, para vocês verem a diferença, tá? Ótimo, ficou bom, né? Mas daqui a pouco, você vai ver que ele começa a escorrer. Ah, mas o bolo tá deitado, não vai escorrer. Não, mas o peso de uma camada na outra faz ele escorregar. Como se a gente colocasse algo aqui, ele vai escorregar. Ó, tá vendo? Isso daqui nem para, ele vai soltando gordura. Ó. E vai descendo. Olha isso daqui, tá vendo? Ele não pode escorrer. Se ele ficar escorrendo desse jeito, a hora que você pôr a camada por cima, ela vai escorregar e não vai parar. Tá? E agora a textura correta. Tem uma camada um pouco mais grossa aqui em cima, você vai ver que mesmo mais grossa, ela não vai escorrer. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele não vai ficar escorrendo assim. E a hora que você colocar o outro bolo em cima, ele tem estrutura para aguentar, ele não vai ficar escorregando. Então, essa é uma textura que, como vocês podem ver, ela nem dá pra passar no bolo. Essa daqui vai escorregar. Ah, mas e se reespalhar e tal? Beleza, ela até parece que vai. Só que ainda assim, a hora que você colocar o outro bolo em cima, ela vai começar a escorregar. O ideal é esse ponto, onde você consegue até... Você passa assim, olha, a colher, a espátula, você consegue deixar o desenho. Você tá vendo que esse daqui ele vai sumir no desenho? Quer dizer que ele não tem estrutura para segurar o bolo de cima. Então, não adianta. Não pode ser muito duro, não pode ser muito mole. Ele tem que ser na textura certa, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês que esse realmente é igual aos outros, tá? Porque às vezes as pessoas podem falar, ah, mas esse daí ela colocou alguma coisa pra ficar... Vocês vão ver que não. E também, olha a quantidade de gordura que tá saindo.
a gente vai emulsionar lá de volta. Isso daqui não adianta, ai que horror, credo, tira. Não, não tira, isso daqui faz parte do chocolate. Ele não vai ficar com a mesma textura se você retirar, tá? Então não adianta, vou tirar a gordura do chocolate porque é muito. Não é não, tá? Pra ele ficar bonito, ele tem que ter a textura dessa gordura e não adianta tirar, tá? Então eu vou colocar aqui. Quando o chocolate começa a minar a gordura, ele pode ser alta temperatura, aqueceu demais, pouco líquido, ou você não emulsionou mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é emulsionar com um pouco de água. Ah, mas já pus água, não tá funcionando, o que que eu faço? Simples, pouquinho de geladeira. Geladeira, não precisa pôr no freezer, não precisa deixar horas na geladeira. Deixa um pouquinho e mexe. Mais um pouquinho e mexe. Mais um pouquinho e mexe. Tá? Ele vai emulsionar, ele vai ficar certinho, ó. Aqui. Transformei ele do mais duro no mais mole. Só colocando uma quantidade boa de líquido. Tá vendo? Cadê a gordura separada? Não tem mais gordura separada. Ele tá muito parecido com a textura desse daqui. Aqui, esse daqui já assentou um pouquinho, ó, ele tá mais cremoso. Esse daqui, daqui a pouco, fica tão cremoso quanto esse. Mas, ó, os dois estão líquido escorrendo, tá vendo? Então, dessa textura aqui, ele foi pra essa. Ó. Tá vendo? Então, é só uma questão mesmo de colocar a quantidade certa de líquido. Por isso que eu não quero explicar pra vocês. Ó, lembra que eu falei que esse tá mais cremoso porque ele ficou parado um tempinho? Ele deu uma cristalizadinha, a temperatura do ar ajudou ele a firmar. Esse daqui, como eu acabei de preparar, ele vai estar mais líquido. Daqui a pouco ele já vai estar como esse. Mas você viu? Dá pra deixar ele ainda mais líquido. E dá pra deixar ainda um meio termo. Esse daqui um pouco mais firme, esse daqui um pouco mais líquido. Ou seja, você consegue fazer a textura que você quiser. Mas eu fiz os três extremos pra você entender o porquê que as texturas interferem. Então agora imagina você com o seu bolo esculpido lá, por exemplo, do Olaf. Pôs lá a cabecinha do Olaf, pôs uma camada de recheio, pôs mais uma camadinha com esse daqui. Vai empelotar, você não vai conseguir assentar. Ele nem gruda, tá vendo? Ele solta gordura. Aliás, essa gordura, ela é perigosíssima para a estrutura do bolo, porque quando você coloca essa estrutura, quando você coloca essa gordura e ela absorve na massa do bolo, ela começa a rachar o seu bolo e despencar. Isso já aconteceu uma vez, tá? Isso aconteceu com o chocolate branco. O chocolate branco ele tem muito mais tendência a soltar essa gordura, tá? Porque ele tem maior quantidade de gordura. Eu fiz e deixei ele parado, ele começou a soltar gordura. Eu não vi, não emulsionei ele. Quando eu comecei a mexer, ele começou a soltar gordura. Agora que eu comecei a rechear o bolo, essa gordura começou a fazer o bolo quebrar. Então não importa se a sua estrutura tá bem feita, se a sua blindagem tá bacana. Se o recheio tiver na consistência errada, ele vai estragar o seu bolo. Aqui é a mesma coisa, eu já cheguei a ter que desmontar o bolo inteiro, raspar o recheio, fazer um ganache até mais firme que esse para poder pôr em cima desse e equilibrar e colar. Então não é legal porque esses consertos que você faz, que dá para fazer, depois que você já montou o bolo e ele começou a dar problema, sempre deixa o resultado um pouco comprometido. Então deixa isso pra quando, que nem eu falei, eu fiz da forma correta, mas a temperatura fez ele soltar gordura. O que eu precisava? Não era nem mexer na água nem nada. Colocar um pouco na geladeira e emulsionar ele de novo. Mas eu não vi, fui usar, ele começou a despencar o bolo. Ou seja, atente-se à condição do seu recheio. E não adianta depois, um merengue, vou fazer um recheio de merengue, é delicioso, é mesmo.
pra comer na hora. Eu já fiz um bolo que eu precisava pro dia seguinte com recheio de merengue logo que eu tava começando. Eu falei, ai, vai ficar uma delícia. Despencou, ele escorrega. Por quê? Lembra que eu falei que nem todo recheio só que precisa de geladeira pode acontecer essa situação de ele desmontar? O merengue não é que ele precisava de geladeira para parar na textura, mas com o tempo ele automaticamente vai perdendo a textura dele e vai deixando mais mole. Então, independente de pôr na geladeira ou não, ele é perecível. Eu citei sobre isso, aquilo que não necessariamente precisa da geladeira, mas vai estragar rápido. Merengue é uma delas, não vai funcionar. Então, depois que o bolo tá despencando, é só choro, desespero e não tem o que resolva. Você tem que desmontar, refazer, consertar o recheio. Então, testa. E o ideal o ganache, como ele é muito suscetível ao tempo, às vezes você fez, sentiu a textura, bom, tá bom. Saiba que ele sempre vai ficar um pouquinho mais firme do que aquilo que você fez. Assim como esse. Eles estariam na mesma textura, tá? Só que esse, como eu acabei de fazer, ele tá escorrendo. Esse daqui que parou um pouquinho, ele já tá um pouco mais cremoso. Esse daqui, daqui a pouco, ó, ele já tá mais firme, ó. Tá vendo? É aquele mesmo que ainda tava mais macio, ó. É esse daqui. Ó, ele já tá bem mais firme, tá? Então, conte sempre com isso. A ganache, ela sempre vai estar um ponto um pouco mais firme do que a hora que você concluir. Aí, o que eu recomendo? Que a gente tenha uma padronagem de proporção. Então, normalmente, um recheio que fica... Uma textura de recheio que fica boa, que fica cremosa, mas não na hora. Na hora fica mais líquida. Depois que você deixa ela paradinha, ela vai ficar numa textura cremosa, gostosa. É uma proporção de 3:1, tá? 3 partes de chocolate para 1 de creme de leite. Essa proporção aqui é praticamente 6 partes de chocolate para 1. Na verdade aqui é água, né? O creme de leite ele daria um pouco mais de emulsão, mas ainda assim, saiba que o creme de leite ele fica um pouco mais firme do que a água e do que o suco. Isso é só na questão de teste, mas faça um pouquinho na proporção. E o que é a proporção? Ah, tanto para tanto. Se é, por exemplo, de derretido, um copinho desse que dá, sei lá, 200 gramas de chocolate, saiba que um terço desse peso vai ser em creme de leite. Ah, é 1 quilo de chocolate? 1/3 desse peso em creme de leite. Ah, é 3 colheres de chocolate derretido? 1 colher de creme de leite. Então, é proporção. Ah, mas isso não é receita. Não mesmo, é proporção. Ou seja, se você precisar arrumar, você arruma. Se seu creme de leite for de uma marca que é mais mole, você vai saber arrumar. Se você pegar um creme de leite de uma marca que ele é mais durinho, ou sem lactose, que tem uma textura um pouquinho diferente, ou então, eu não quero creme de leite, eu quero suco de maracujá, que também fica muito bom com chocolate meio amargo. Como é que você vai fazer? Proporção, testa, funcionou? Ah, precisa de mais líquido, conserta, precisa de menos líquido. Mas sempre dá um tempo pro ganache descansar para você saber a consistência real. Ele sempre vai ficar um pouquinho mais firme do que a textura que você fez. E, claro, a temperatura também pode influenciar. Então, o meu, ainda que eu fiz ele na proporção, parece que tá muito calor e ele começou a ficar muito mole. Você pode utilizar um pouco da geladeira antes de rechear o bolo para atingir uma textura. Depois que você atingir essa textura, ele tende a manter. A não ser que, sei lá, você fez o bolo, tava 20 graus, no dia seguinte fez 35, 36 graus. Aí tudo bem, gente, mas... né? Convenhamos que qualquer alimento ele sofreria ali uma alteração, mesmo que leve a uma mudança brusca de temperatura, sim. Porém, depois que você consertou, atingiu a textura certa dele na geladeira, quando você passa pro bolo, ele costuma manter aquilo. E, como eu falei, todos eles você pode emulsionar. Esse daqui você não vai conseguir emulsionar muito. Esse daqui você até consegue emulsionar bem, mas ainda assim não o suficiente para deixar ele cremoso, numa textura boa, que nem esse, para rechear o bolo. Então eu vou passar esse daqui, que eu falei que tava numa textura perfeita, ó, do lado, só para vocês entenderem o como ele é parecido com aquele ganache que eu mostrei, tá? Esse daqui. E esse daqui eu nem vou passar, gente, porque ele não vai parar, tá?
Não vou passar ele na placa porque não vai adiantar. Mas é essa a questão, tá? Muito duro. Tem gente que fala, você tem que deixar um ganache duro assim, ou um recheio tem que ser muito firme. O brigadeiro, você quase cristalizando o brigadeiro de tanto tempo na panela pra ele ficar firme. Não adianta, tá? O ideal é que você faça numa textura que seja cremosa o suficiente para não vir arrastando migalha de bolo, mas que você consiga espalhar e que ele aguente uma camada em cima da outra. E que ele não seja muito mole assim, porque se ele for muito mole assim, ele vai escorregar as camadas. Doce de leite também é muito delicado. Cada marca tem uma textura. Nestlé tem um, Itambé tem outro, Portão do Cambuí tem outro, enfim. Às vezes tem doce de leite caseiro, ou doce de leite de compota que compra importado não sei aonde, aquele doce de leite da Havana. O doce de leite da Havana, por exemplo, ele é super escuro, então o sabor dele é intenso, só que você não consegue colocar creme de leite pra deixar ele mais suave. Aliás, eu acho até um crime fazer isso, mas a gente às vezes fala, o doce de leite tá muito forte, deixa ele menos doce colocando um pouco de creme de leite. Se a textura dele já for macia demais, ele não vai resistir. Então não adianta. Se você quiser amaciar um doce de leite, ele tem que estar numa textura mais dura que isso. Se ele tiver assim, não coloca creme de leite, porque ele não vai servir para rechear o bolo. Então, todo doce que você compra pronto, por que eu falo, gente? Porque o doce de leite é uma coisa que, apesar de dar para fazer em casa, é muito delicado para fazer bolo, tá? Por causa de ser muito perecível, então esses que já vem pronto, eles têm, assim, uma durabilidade um pouquinho maior, tá? Tem muito doce de leite bom pronto, sabe? Cabe a você escolher a marca, né? E tem outro detalhe. Leia sempre as linhas pequenas da embalagem. É doce de leite? É doce com soro de leite? Ou é doce de soro de leite? Ou é fondant de leite, gente? Não é a mesma coisa, tá? Então, assim, o ideal é que ele esteja escrito doce de leite, ponto. Nem com soro, nem só de soro, porque aí você vai perdendo na qualidade. Então, escolha um bom doce de leite que tenha uma textura cremosa. Esse é um pouco mole, esquece, não tem como você endurecer o doce de leite. Esse é um pouco firme, beleza, você pode amaciar ele ou usar ele mais firme. Só que se for muito firme, também não é legal. Então, não mata o seu bolo só porque você tá com medo dele não parar. Estuda as texturas, testa, põe numa placa assim, no fundo de uma assadeira, passa seu recheio, faz o teste, deixa em pezinho um tempo, vê se ele escorre, vê se você consegue passar. Testa num pedacinho de bolo, numa rebarba de bolo assim, passa, vê se ele vai arrastar as migalhas, entendeu? Brigadeiro é muito disso, brigadeiro tem uma textura tão chatinha de espalhar, que se você bobear, você arrasta a migalha junto com o bolo, vira aquele negócio. Então, nesses casos, mesmo que ele esteja na textura certa, é um pouco chato de espalhar. A minha recomendação é, coloque uma quantidade do recheio um pouco maior no meio. E do meio pra fora, voltando pro meio, você espalha. Eu vou mostrar aqui só essa técnica, que é muito importante na hora que você for colocar. Então, colocou aqui na sua camada de bolo, você coloca uma quantidade um pouco maior assim, né? Faz de conta que tá aqui. Coloca assim uma quantidade um pouco maior. E aí, do meio, você empurra pra lateral e volta no meio. Do meio, empurra pra lateral e volta pro meio. Vou fazer de novo aqui, ó. Do meio, empurra e volta pro meio. Porque se você fizer assim, ele puxa a migalha e levanta. Se você fizer assim, pôr um pouco assim e ficar tentando espalhar assim, ele vai arrastar a migalha. Então o ideal é, toda vez que você for pôr um recheio muito firme, concentra ele no meio e do meio para lateral e volta. Dessa forma você vai espalhando. Nunca termina nem para fora para ele não levantar a migalha e nunca fica puxando só ou espalhando da lateral assim, porque ele vai acabar arrancando migalha do seu bolo. Então, quanto mais firme, mais chato. Ou quanto mais puxa tiver o recheio. Então, por exemplo, o brigadeiro é um desses recheios que, se você não fizer assim, você não consegue espalhar ele. Então, é até legal, coloca com uma manga de confeitar ele espalhadinho e depois só vem. Sempre por dentro do recheio, empurrando para as bordas. Dessa forma, você não levanta migalha e consegue espalhar. Então essas são as texturas para recheio de bolo, né? Isso
é uma base para você entender qualquer que seja a sua receita, faça testes. Se for o ganache, você sabe, quanto mais líquido, mais mole, quanto mais chocolate, mais firme. Se for doce de leite ou doces prontos, bases assim, mais, né? O brigadeiro, mesma coisa. Às vezes dá pra... O brigadeiro você cozinha mais, ele fica mais firme. Põe mais líquido, ele fica mais mole. O doce de leite não tem como endurecer, então compre ele ou no ponto certo ou mais firme para conseguir espalhar, tá? E se precisar, você consegue amolecer um pouquinho. E testa a sua receita. Ficou assim ou assim, escorrendo? Não utiliza. Arrume uma forma dele ficar mais cremoso. Ficou muito firme ou difícil de espalhar, tipo esse, né? Aliás, vou até fazer um teste rapidinho aqui. Eu vou tentar dar uma amolecidinha num cantinho, só para vocês verem uma textura que ainda assim é muito dura, mas não é essa esfarelada, tá? Só para vocês entenderem, mas o meu não fica tão duro assim, fica um pouco mais mole. Ó, então essa daqui é uma textura, tá vendo, ó? Que apesar de ser mais molinha que essa que tá esfarelando, você tá vendo que também ela é difícil de parar? Ela é mais difícil de espalhar e ao mesmo tempo ela não gruda, ela ainda tá soltando um pouco de gordura, ela não emulsionou direito. Ó, isso a hora que endurecer, que secar um pouquinho, ele vai endurecer mais e também não vai ficar legal. Então, aqui, muito duro, médio, ponto certo, mole, ou seja, coloque a sua receita nesse teste da plaquinha. Se funcionar, se ficar num ponto bacana, use. Se não ficar, você já sabe que não espera colocar no bolo para descobrir que não funciona, tá? Que depois acaba custando caro, dor de cabeça. Então, o recheio precisa estar na textura correta, precisa não ser tão perecível, precisa ser gostoso, precisa ser cremoso, precisa ter qualidade. Esse é um dos grandes segredos pro bolo esculpido ser gostoso. E as pessoas falam, nossa, eu achava que bolo bonito assim não era gostoso. Pois é, ele pode sim ser gostoso, mas a gente tem que estudar, porque senão, depois a gente faz alguma coisinha errada, e aí o cliente fala, não funcionou, não ficou legal, não vou comprar mais com fulano porque não dá certo. Então, vamos estudar para oferecer um ótimo trabalho, fazer nosso nome, né? Conseguir mais clientes, mais confiança e mudar esse mercado. As pessoas não fiquem, bolo bonito não é muito gostoso. Não, esse é. Vamos estudar para deixar ele cada vez mais gostoso.